anunciar a palavra de Deus. Deus já tinha escolhido Saulo de Tarso desde o ventre da sua mãe. Quando ele foi gerado, Deus já tinha escolhido ele para uma obra específica sobre a face da terra. Escute com atenção. Há dois tipos de escolhidos. A Bíblia diz claramente que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus, ele chama a todos para a salvação, mas Deus tem um chamado específico sobre a terra, na vida do homem, para a obra missionária. Aleluia, Deus. Todos podem ser filhos de Deus. Todos podem alcançar a salvação em Cristo. Mas a obra missionária são aqueles que são chamados e escolhidos pela mão de Deus, não aqueles que são escolhidos pelo homem. Porque até o apóstolo que substituiu Judas Iscariotes, ele não foi escolhido pelo homem, ele foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi escolhido pelo próprio Deus. Agora imagine milhões de pessoas sobre a face da terra, e Deus olhar para um homem que está lá na terra. Ele olha, ele caça sobre toda a face da terra e vê alguém lá e diz: é aquele ali que eu escolho para a minha obra que eu tenho lá na terra. O que o Espírito Santo ele quer falar para você hoje, nessa noite, porque eu já quero pregar essa mensagem, a trazer revelação para o teu coração. O que o Espírito quer falar para você hoje, nessa noite, que quando você sentir de Deus de vir participar desse culto, é porque há algo diferente sobre a sua vida, é porque há um chamado diferente para você. Aleluia! O apóstolo Paulo, no princípio da sua jornada, ele não entendia que Deus tinha escolhido ele para uma obra diferenciada, porque até então, até Jesus se revelar para Paulo, ele anunciava a lei, porque Paulo era um homem treinado na lei. Ele aprendeu com um dos mestres mais conhecedores da lei. Ele conhecia tudo, ele tinha sido treinado para pregar a lei, para anunciar o que os fariseus da época anunciavam. Porém, Paulo não sabia que Deus tinha algo totalmente diferente para a vida dele. E muitas pessoas não entendem que Deus tem um chamado diferenciado. O apóstolo Paulo, quando ele não tinha recebido a revelação daquele chamado da lei para a graça, a Bíblia diz claramente, no versículo 1 do capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que era da graça, que servia a Cristo, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Então esta era a visão do apóstolo Paulo. Preste atenção. Essa era a visão que o apóstolo Paulo tinha antes. Ele não era uma pessoa liberta. Então ele estava no caminho da lei, não era liberto para a graça. Então se manifestam os discípulos do Senhor Jesus, anunciando a graça e salvação para todo homem, e anunciando a Cristo, e anunciando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, anunciando que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, anunciando que Jesus tinha subido à direita do Pai. E o apóstolo Paulo não queria aceitar de maneira nenhuma esta mensagem.